Ninguém pode dizer quando vai ser. Ao longo da história, alguns tentaram fazer isso, e todos erraram, evidentemente. Alguns ainda tentam, mas estarão todos errados. Se existe uma coisa na Bíblia que não é possível de se interpretar, que não é possível achar um lugar em que aponte o dia e a hora, o mês, o ano em que Jesus vai voltar, não tem. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia fala então do arrebatamento da igreja como um evento que vai nos surpreender, como um evento que vai pegar as pessoas de surpresa. Então a comparação feita com o dilúvio não é que alguém uma vez disse que comer, beber, fazer festa e se casar é uma coisa que é complicada, é perigoso, porque o pessoal lá na época do dilúvio estava comendo, bebendo e por isso eles ficaram. Não é por isso que eles ficaram. Essa linguagem quer dizer que eles estavam tranquilos, desapercebidos, envolvidos com as coisas do dia a dia, né? Comendo, bebendo, fazendo festa, se casando, né? Projetando a vida, querendo ter filhos, e de repente foram surpreendidos, porque não creram na pregação de Noé. O problema é que eles não creram na pregação de Noé. Então, dessa mesma maneira, o arrebatamento da igreja é um evento que pode acontecer hoje, pode acontecer daqui um pouco, mas pode demorar 100 anos, 10 anos, ninguém sabe. Só que ele é uma coisa certa e ele é uma coisa esperada, uma coisa que deve ser aguardada pela igreja. Então aqui está dizendo, no versículo 39, que eles não perceberam quando veio o dilúvio, porque eles estavam envolvidos com tudo menos ouvindo a pregação de Noé. Isso é um alerta para a nossa vida. Então, quando você vai ler as coisas relacionadas ao arrebatamento da igreja, muitas vezes as pessoas têm medo, as pessoas pegam aquele texto ali e têm medo, porque também elas ouviram pregações que são mais tenebrosas do que o próprio inferno. E não é essa a intenção. A intenção é de nos chamar a atenção para estarmos vigilantes, para crermos que esse evento vai acontecer e esperar esse evento e nos preparar para esse evento. A parábola das 10 virgens, ela tem como principal aplicação o fato de que nós devemos estar aguardando a vinda de Jesus. Devemos estar aguardando. Então, falar sobre o arrebatamento, falar sobre o Apocalipse, não deveria gerar medo em ninguém. Se você aceitou Jesus como Salvador da tua vida, por que você vai ter medo disso? O terror do Apocalipse é para quem não conhece Jesus, é para quem insistir em não querer Jesus. Para nós não. Então, como vai acontecer a vinda de Jesus? Vai ser uma coisa que ninguém vai estar esperando, ninguém sabe quando é, e vai acontecer um abrir e fechar de olhos. De repente, vamos subir daqui. Vamos subir daqui. Eu sempre me lembro, quando eu falo no arrebatamento da igreja, sobre uma das histórias mais absurdas que a sociedade inventou, que é a questão dos OVNIs. Porque essa questão de OVNI é uma questão extremamente divulgada, defendida por muita gente, inclusive muitas pessoas hoje da alta sociedade, do meio artístico, estão envolvidos nesse tipo de coisa. O cantor Fábio Júnior é um estudioso, um defensor da teoria dos OVNIs aqui no Brasil, só que nunca ninguém viu. Outra coisa, nunca um grupo de pessoas viu, sempre quem disse que viu estava sozinho. E nunca ninguém que não acredita nisso viu, só vê quem quer ver. Mas essa história dos OVNIs é interessante, porque nós não temos acesso a isso, que a gente vê alguma coisa na televisão de vez em quando, mas a teoria, as doutrinas dessa ciência aí, dessa crença nos OVNIs, está divulgando nos últimos anos
que os caras que têm acesso, que são de tempos em tempos arrebatados pelos OVNIs e vão até o país lá super desenvolvido onde moram os ETs, tem dito que está havendo um programa que está preparando um grande rapto de pessoas aqui na Terra. Isso eu já vi no programa da Jimenez, isso eu já li em revistas, eu já conversei com um cidadão uma vez sentado no ônibus que quis me convencer disso, que os OVNIs estão mandando informações de que eles estão se programando para raptar um grande número de pessoas na Terra, porque essas são as pessoas que impedem o desenvolvimento da sociedade humana. A Terra ainda não se desenvolveu como eles, porque tem uma parte das pessoas que impede esse desenvolvimento. Essa é uma boa teoria que Satanás pode de repente estar preparando para dar uma resposta quando aconteceu o arrebatamento da igreja, né? Os careta foram arrebatados, os OVNIs levaram os caretas aqui da terra. Mas eu quero hoje conversar com vocês um pouquinho sobre os sinais que a Bíblia diz que antecedem a vinda de Jesus. Porque essa é uma questão que perturba muita gente, essa é uma questão que gera muitas perguntas nas pessoas. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre os sinais. Afinal de contas, nós lemos que o arrebatamento vai acontecer, nós lemos que ele vai surpreender, e nós lemos na Bíblia que sinais antecederão o arrebatamento. Então tem algumas coisas que nós precisamos definir aqui. Primeira delas, há uma confusão entre arrebatamento da igreja e segunda vinda. O que é o arrebatamento da igreja? É isso que eu acabei de falar para vocês. É aquele dia em que Cristo buscará os salvos e os levará para o céu. A segunda vinda é um acontecimento que vai acontecer depois do arrebatamento, depois que o anticristo instaurar o seu reino aqui na terra, depois da grande perseguição que está prometido na terra, depois da marca da besta, depois desses acontecimentos, quando o anticristo procurar dominar a terra, Jesus Cristo vai então vir e ele vai descer no Monte das Oliveiras e ele vai aprisionar Satanás. Então o arrebatamento é o que você e eu estamos esperando. A segunda vinda eu espero que você e eu não conheçam, porque a segunda vinda é quando Jesus Cristo vai vir com poder e grande glória e com autoridade, e vai impor o senhorio dele e vai inaugurar o milênio, que são os 1000 anos que nós vamos aprender no outro domingo. Primeira coisa, então, a distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Segunda coisa, Daniel capítulo 9. Ainda bem que eu trouxe aquela Bíblia que a Justina arrancou a capa, que eu não marquei o Daniel aqui, eu não iria achar se eu não tivesse com essa Bíblia aqui. Sabe aquela Bíblia antiga que você já rabiscou, você acha tudo, você pega a Bíblia nova, cara,